Boa noite, mulheres do alto. Boa noite. Boa noite, meninas. Tudo bem? Vamos chegando para o nosso devocional ao vivo, hoje de sábado. Oi, Laura. Tudo bem, Mari? Luana. Oi, Mari. Tudo bem? Boa noite, meninas. Sidoca, Keila. Meu Deus, eu achei que eu ia estar sozinha aqui hoje, tá? Para fazer nosso devocional ao vivo. Mas eu falei, eu vou fazer do mesmo jeito, porque depois eu deixo gravado aqui. Quem não conseguiu assistir, assiste depois, né? Mas glórias a Deus e que bom que vocês estão aqui comigo para o nosso devocional ao vivo de sábado. Como que tá aí o fim de semana na cidade de vocês? Véspera de feriado, não é verdade? Eu não sei, pelo menos pra mim na escola é feriado. O Rafa não vai ter feriado. Como é que é aí? Vocês têm feriado? Pra mim eu fico de feriado segunda e terça, o Rafa não tem. Vocês têm feriado segunda, terça? Enfim. Oi, Tati, tudo bom, Marcinha? Eu pensei mesmo, meninas, eu falei, nossa, vou fazer o devocional sozinha, mas tá bom, vou deixar gravado, porque... Boa noite, Oneide, boa noite, Maria. Porque, né, eu falei, o povo tá aí aproveitando, se bem que é uma festa que não é para nós aproveitarmos nada dessa festa. Nada mesmo. A gente não pode, sabe, meninas, cair no assim, tá tudo bem, tá tudo bem. Algumas coisas tá tudo bem, outras coisas não. Por exemplo, volta só na quarta, então é feriado aí também, né? Eu fiquei pensando porque assim, quinta e sexta é dia escolar. Sério? Então é a semana toda a Marcinha aí? Meu Deus! Eu fiquei um pouco na dúvida porque o Rafa trabalha normal, segunda e terça, né? Mas enfim, mas como eu tava falando, vou dar exemplos para vocês. Por exemplo, sexta-feira a gente teve no colégio o recreio festivo. Então, quem quisesse ir com uma fantasia podia, a criança que pudesse ir com uma fantasia podia. A criança que quisesse ir... então tá. Quinta. Então feriado geral. A criança que quisesse ir com algum adereço... Gente, adereço? Como é? Adereço carnavalesco poderia. Quem quisesse ir de uniforme poderia. Quem quisesse ir com uma roupa de passeio poderia. Aí na hora do recreio, ficou tocando músicas, entendeu? Assim, música de criança, música normal. E alguém, eu nem sei quem, fez no colégio tipo assim, esse samba enredo de escola de samba, só que falando a história do colégio, porque esse ano o colégio comemora 85 anos. Então, contando um pouquinho da história, daí tocou essa música e tal. E ali a gente ficou com as crianças no pátio e nós aproveitamos. Então, isso pra mim não tem problema, de verdade. Eu coloquei na Rayana uma roupa bem colorida. Ela foi de roupa colorida. Eu fiquei de olho nas músicas e tal, não teve nada demais. Agora, meninas, daí pra normatizar uma festa aonde se celebra a carne, não tem condições. Não tem condições mesmo. A gente não pode achar normal. Aí, exatamente, entendeu? É bem nesse sentido, sabe, Marcinha? Então, tudo bem. Mas daí, pra tipo, né, eu pegar minhas filhas e ir ver um bloco de carnaval na rua, ou colocar na televisão pra ver os desfiles, é demais, sabe, meninas? Porque a gente sabe que é uma festa que comemora a carne, onde todo mundo pode ser o que quiser, do jeito que quiser, da forma que quiser, né? Eu até estava assistindo o jornal e daí uma mulher falou, esse é o melhor dia do ano, porque a gente realmente pode ser o que a gente quiser ser. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas os outros dias a gente não é o que a gente é, né? Enfim. Não é uma festa nem um pouco, glória a Deus, nem um pouco para nós. Aqui onde eu moro, assim, sabe, é aquele silêncio absoluto
permanece o silêncio, graças a Deus. Eu e minhas filhas, o Rafa, a gente não tem nem noção do que está acontecendo lá no centro da cidade, lá na praia, ali em BC. A gente não tem noção de nada, não nos faz falta. Inclusive, eu falei que nesse feriado a gente ia maratonar de novo The Chosen. Então nós vamos começar hoje de novo, porque eu prefiro 1000 vezes alimentar eu e as meninas com as coisas do Senhor. Então a gente não pode normatizar as coisas, sabe, gente? Porque é assim que o inimigo vai entrando, entendeu? Exatamente, Mari, perfeito. É assim que o inimigo vai vendo brecha e vai entrando e vai. Hoje, graças a Deus, muitas igrejas, né, escolhem até para os jovens esse feriado de carnaval para fazer uma conferência, fazer um retiro, algo assim maravilhoso. Mas se não, fica você na sua casa com a sua família, façam coisas aí, entendeu? Eu falei que eu tive a ideia, assim, eu vou sair para tomar um café, sabe assim, nessas cafeterias? Então, cada dia eu vou com uma filha, porque a Rania me cobrou isso, ela falou assim, mamãe, eu vou entrar na faculdade, se Deus quiser, daqui a pouco eu começo a namorar, daqui a pouco eu vou casar, e a gente não sai para tomar um café, eu e a senhora sozinha. Eu falei, é verdade, é sempre com uma irmã, né? Então já até coloquei assim que a gente tem um calendário de cada mês na nossa geladeira, porque eu preciso ter tudo ali, meninas, senão me perco. E até já coloquei o dia que eu vou sair com cada uma. Então vou aproveitar também, porque tem umas cafeterias bem aqui para dentro da cidade, que quem vem para turistar não conhece. Daí quero levar cada dia uma para tomar um cafezinho comigo e ter tempo com elas. Então, sabe, tira para fazer isso, não fica assistindo na televisão que não deve, escolha o que é para você assistir, porque não é brincadeira. Essa festa do carnaval, ela mexe absurdamente no mundo espiritual. A gente imagina, a gente não tem nem noção do que acontece. Eu vou dizer para vocês que eu tava passando rapidinho no Instagram, porque as meninas falaram, a Rania falou, mamãe, eu te mandei umas coisas no Instagram, a senhora precisa ver. E daí eu fui entrar pra ver, gente, e na hora que eu fui entrar, os professores e até... Isso, melhor coisa, Marcinha, melhor coisa. E não tem problema acharem que a gente é velha, que a gente é chata, que a gente... Isso aqui não tem problema nenhum, né? Tem problema nenhum. E daí eu entrei ali no Instagram rapidinho, e sabe quando já vai entrando ali, né? Eu só sei que daí eu vi uma imagem que me chamou a atenção, daí eu cliquei ali, era aquele Carlinhos Brown, sabe, lá da Bahia. Gente, ele tava fazendo um ritual para abrir os blocos de carnaval lá, eu nem sei o que é. Gente, mas era a coisa mais bizarra que eu vi. Desde a roupa que ele tava vestindo, do acessório que tava na cabeça dele. Ele jogava umas coisas assim no asfalto. Eu nem consegui ver muito, porque eu sou assim, ó, quando eu vejo alguma coisa e aquilo começa a me dar ruim, eu paro. Eu já vou pra, entendeu? E daí já coloco uma coisa que me faz bem, porque, tô afim não. Mas eu só sei, gente, que eu fiquei olhando aquilo, eu falei, a gente não tem noção. Aquilo ali foi feito assim, ó, minutos antes talvez dos trio elétricos passarem por lá, mas a gente não tem noção do que já é feito antes, sabe? E daí a gente vai se meter nesses lugares? Não. Vamos nos preservar, vamos nos cuidar, vamos organizar as coisas, vamos dormir, descansar bastante, né? Em nome de Jesus. Olha, eu tô até com o olho meio vermelho, um pouquinho, não sei se dá pra ver, porque eu hoje até acordei mais tarde. Mas assim, eu não sei, gente, se é a opressão do ambiente, sei lá, a gente não gosta às vezes de ficar espiritualizando tudo, né? Mas a Rania tinha combinado de ir ao cinema com uma amiga. E já tá até voltando, já me mandou mensagem, tá voltando. A mãe da amiga vai trazer, eu fui levar, a mãe vai trazer. E daí a gente foi em BC, né? Então eu vou por trás, assim, eu não pego o trânsito, eu não pego nada. Mas assim, dava pra ver as pessoas andando umas movimentações, ainda mais tá tendo aqui em BC, a Ana Castela tá aqui, a Agroverão tá aqui,
tá, meu Deus, várias ruas interditadas, porque acho que eles estão gravando o CD, olha que brega que eu sou, né? Estão fazendo a nova gravação aqui, então tá assim um fervo. Gente, mas eu voltei dessa minha ida de deixar ela pra ir ao cinema. Tão cansada. E eu cheguei e falei assim, ai meninas, eu vou deitar um pouco aqui no sofá. Mas eu não consegui descansar. E eu ainda tô toda esquisita, sabe? Sei lá, sabe quando você tá cansada e você para pra descansar, mas não descansa? Não consegue? Sei lá, tô meio esquisita. Falei, ih, sai fora. Aí, antes de entrar aqui, eu falei, olha, gente, hoje já vai começar nosso The Chosen pra gente maratonar nesse feriado. Porque quem já assistiu uma vez, gente, assiste de novo, porque a gente vê outras coisas que a gente não assistiu na primeira vez. E é simplesmente incrível, né? Então, a gente faz as escolhas, viu, meninas? E é como a Marcinha falou. Pode fulano chamar, pode ciclano chamar. Boa noite para as mulheres que estão chegando. Sejam muito bem-vindas. Pode todo mundo chamar. Nós escolhemos, né? Estar ou não estar. E que a gente possa ter as melhores escolhas. Nós já falamos disso, acho que foi até essa semana no devocional. Ontem o nosso devocional foi com a Marcinha, maravilhoso, sobre o perdão. É outro tema que volta e meia vem falar com a gente, mas que a gente precisa ouvir, porque nós precisamos estar constantemente perdoando, não é verdade? Mas, glórias a Deus que nós temos o Senhor. Eu quero comentar com vocês algo que tá aí nas redes e tá para todo mundo ver, um acontecimento assim absurdo que teve, e eu vou explicar para vocês o porquê que eu quero comentar. Daquele pai, acho que ele era prefeito, né, de uma cidade de interior, que ele colocou um detetive ele estava percebendo, né, alguma coisa estranha com a mulher, e colocou um detetive para vigiá-la, e o detetive pegou ela traindo ele, né, mandou os vídeos para ele, e esse homem, aparentemente equilibrado, aparentemente, né, tudo certo, ele simplesmente não soube receber ou ver o que ele viu. E naquele momento ali, pelo menos foi isso que ele deixou na carta, né? Não sei se vocês chegaram a ler e tudo mais, mas acredito que todas aqui já estejam sabendo. Ele mata os 2 filhos e depois se mata, né? Gente, eu fiquei tão chocada com isso, eu fiquei tão assim paralisada com isso, porque assim, é lógico que a traição é horrorosa. A traição é uma coisa assim que fere profundamente a outra pessoa. Só quem passou por uma traição sabe o que é a dor da traição. Mas daí para tirar a vida de 2 filhos, gente. E eu fiquei pensando, porque olhando para aquele homem, a gente não vê assim um desequilíbrio nele. A gente não vê, né? Mas a única coisa que cabe na minha cabeça é a falta de controle emocional das nossas emoções, né? E como que nós precisamos estar mesmo, meninas, mesmo ali grudadas com o Espírito Santo, porque as notícias ruins podem chegar. Talvez não nesse nível que chegou para ele, mas outras notícias podem chegar para nós. E aí, qual vai ser a nossa reação diante disso, né? Muito mais nós temos que nos preocupar com a nossa reação diante das coisas que nos tiram do eixo, sabe? Eu não sei vocês, mas eu fiquei assim, mesmo muito triste, gente. Eu fiquei chocada, porque, Senhor, né? Agora ele destruiu a vida dele, ele acabou com a vida de duas crianças inocentes, e acabou com a vida da mulher também, porque eu me imagino no lugar dessa mulher, eu não sei se eu ia conseguir sobreviver. Porque o amor de mãe é uma coisa assim, né? É uma coisa assim que a gente não... Eu acho que é o amor
que mais se aproxima com o amor de Deus, ainda com muita distância, é o amor de mãe. Porque é um amor assim incondicional. Eu estava explicando para os meus alunos, na matéria de ensino religioso, nós ainda não entramos no livro, porque a gente fica essas 2 primeiras semanas trabalhando a campanha da fraternidade da escola do ano. Esse ano é moradia. Mas eu estava primeiro explicando para eles o que é fraternidade. E nenhum da sala sabia. Aí expliquei que é fraternidade, que é o amor entre irmãos, amar os irmãos, amar os outros como irmãos, mesmo que não seja de sangue. E dali, exatamente. E dali eu já puxei para eles os tipos de amor e mandei para casa uma pesquisa pedindo para eles pesquisarem o que era o amor ágape e trazer um versículo sobre esse tipo de amor. Gente, as pesquisas deles foram maravilhosas. Eu fiquei muito feliz, foram lindas. Em vários deles, eles liam e estava escrito sobre que é um amor altruísta. E eu falei para eles, vocês sabem o que é um amor altruísta? Eles não sabiam, não é linguagem, né? Eu fui explicar, eu falei assim, o altruísmo, a atitude de altruísmo é quando a gente deixa de fazer para nós ou por nós, para fazer pelo outro. E ali, conversando, na hora me veio. Eu falei, gente, eu preciso dar um exemplo para eles. Na hora me veio. E eu falei, né? O amor que, para mim, que eu posso dar um melhor exemplo para vocês de um amor altruísta, fora o amor ágape, é o amor de uma mãe. Por quê? Eu falei assim, ó, imagina que eu tô no shopping com uma das minhas filhas e fui numa loja. A gente entrou numa loja e eu gostei muito de uma roupa. E a minha filha também gostou muito de outra. Só que eu só tenho dinheiro para comprar uma dessas roupas. Falando para eles. O que vocês acham que vai acontecer? Se fosse com vocês, o que iria acontecer? Gente, foi unânime a resposta da sala. Ai, a minha mãe ia comprar para mim. Todo mundo deu a mesma resposta. E exatamente, eu também iria comprar o da minha filha, mesmo querendo aquela peça que eu tinha achado bonita de roupa para mim. Então esse é o amor altruísta, que ele abre mão daquilo que a gente quer ou gosta para o outro, para o bem do outro e tudo mais, né? E ali eles conseguiram entender perfeitamente. Eu espero que eles nunca mais esqueçam. E voltando ali no caso, né? O amor de essa mãe, essa mulher, eu não sei o que vai ser. Ela precisa de muita oração, enfim. Mas como nós precisamos estar atentas, meninas do céu. Porque se as nossas ações a gente já tem que estar ligada para a gente já não escolher errado, não ter atitude errada. Mas as nossas reações, gente, é que mostra realmente quem a gente é. Porque as nossas ações, muitas ainda são planejadas no sentido de eu vou para uma reunião. Eu sei que eu vou para uma reunião. Então eu me preparo para aquela reunião. Só que eu não sei o que vai acontecer exatamente lá dentro daquela reunião. E pode ter alguma fala, algum acontecimento que vai demonstrar realmente quem eu sou através da minha reação. Entendeu? A mãe deixa de comer, mas com certeza, né? É lindo, gente. É um amor. Eu me emociono para falar de amor de mãe, porque é uma coisa assim que, né? A gente perdoa o tempo todo, a gente se dá o tempo todo. E eu acho que esse é o amor mais próximo do amor de Deus. E olha que o dele é sem medida, né? Nosso cérebro, a nossa mente não consegue medir o tamanho do amor de Deus. Mas voltando, a gente precisa. Então, como eu estava dando o exemplo da reunião, então eu me programo para ir para uma reunião. Eu me programo para dar uma aula. Eu me programo para, né? Mas várias coisas podem acontecer no decorrer. E aí, como será a minha reação? Quando esse homem chamou o detetive, você vai. Eu tenho certeza absoluta. E você sabe que eu penso nisso em alguns momentos, né? E eu tenho certeza, eu vou celebrar com você. E eu tenho certeza que esse homem, quando ele contratou o detetive, ele já estava desconfiado. Ninguém contrata um detetive sem ter do que desconfiar.
Então ele já estava desconfiado, ele já estava, né, sentindo aquilo. Então ele já imaginava, certamente, que ele não queria acreditar. Mas lá no fundo ele imaginava, sim, que ele poderia receber algo que ele não gostasse. Mas olha como foi a reação dele. Um extremo absurdo. Eu julgo ele? Não. E nem ela. Porque nós não podemos julgar ninguém. Mas a gente olha para essas situações da vida real e alguma coisa a gente tem que aprender. E eu fiquei com isso. E eu quis compartilhar aqui com vocês. De que como nós temos que estar atentas nas nossas reações. E quando nós reagimos de uma forma que nós não gostamos do nosso comportamento, a gente tem que parar, tem que refletir, tem que ver. Porque a nossa reação, ela simplesmente revelou quem a gente é verdadeiramente. As nossas reações revelam quem verdadeiramente a gente é. É por isso que nós precisamos estar bebendo a palavra de Deus, amando a palavra de Deus cada dia mais. Deus é a força maior e eu acrescento Deus no comando sempre. Amém, é isso mesmo. É consequência de falta de perdão. É verdade, olha que lindo, é isso mesmo. Com certeza, a pessoa que se vinga, ela não perdoou. Ela não conseguiu desenvolver esse sentimento e desencadeia um monte de sentimentos errados e de ações erradas. Senhor, né? Que difícil. Que a gente consiga. Bom, o perdão, a gente já entendeu que é decisão e acabou a conversa. E que a gente consiga, assim, estar todos os dias entregando a nossa vida ao Senhor, sendo dependente dEle, buscando dEle, para que quando a gente não consiga controlar as nossas reações, que o Espírito Santo venha e intervenha por nós. Não é verdade? Sim, tá acontecendo muita coisa triste. É assim, é a humanidade, né, perdida. E não é... E a falta, eu vejo assim, em cada caso, em cada situação, a gente consegue ver claramente que é a falta de Deus mesmo, de um Deus verdadeiro. A pessoa até crê em Deus, mas não viveu Ele, não experimentou Ele, não sabe, falta. Ai, Senhor, que o Senhor nos livre disso, né? E que bom que a gente pode escolher estar com Ele, que bom que nesse feriado, onde muitos estão escolhendo viver a vida. E nós estamos escolhendo Jesus. Glórias a Deus por isso, independentemente de problemas ou da falta deles. Nós escolhemos Jesus todos os dias, né? Glória a Deus. Você sabe que ontem, me lembrei de uma outra coisinha, a gente já começa. Uma vez por ano, aqui no prédio onde eu moro, a construtora daqui que construiu, ela sempre no começo do ano, ela oferece um jantar para nós moradores, um jantar bem maravilhosão, assim, sabe? E ontem foi dia desse jantar, tava uma delícia, gente, tava maravilhoso. E a gente tava ali, tinha várias pessoas do prédio, umas que eu conheço um pouquinho mais, outras menos, mas eu sou um pouco mais chegada de algumas mulheres que vão para a piscina, porque sempre quando eu posso eu desço um pouco com as meninas, nem que seja para a Rayana brincar, e agora nas férias foi mais, né? E daí, só que tinha ali algumas mulheres que assim, era oi, tchau, não sei o que, mais novas e tudo mais, mas que a gente não tinha muita afinidade. Mas ali no jantar a gente conversa, a gente vem, não sei o que. E daí uma delas, tava essas duas na mesma mesa, uma delas, né, a gente parou ali, a gente conversou e ela... eu queria te falar que, meu Deus, as suas filhas são tão lindas, né? Eu, obrigada. E as meninas estavam ali, lógico, né? Eu, obrigada e tal. Daí ela pegou e falou assim, e a gente não sabe, tá? A gente não se liga. Daí ela pegou e falou assim, e sabe que eu já queria ter te falado isso
como vocês são família, né? Eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus do céu, como vocês são família. E eu fiquei, não, a gente tá conversando aqui ainda, Sassá, tudo bem. E ali eu falei, obrigada, não, e tal, né? Conversamos. Aí depois eu fiquei pensando, gente, como a gente é observado e como as pessoas, né, olham para nós e como que carregar Jesus faz da gente um pouco diferente, né? O fato talvez de nós estarmos ali, eu e o Rafa, sempre com as meninas, e das meninas mesmo, uma com a outra sempre, e de a gente, né, elas não são assim, apesar da gente morar num prédio que é seguro, num bairro que é seguro, a gente não deixa elas soltas assim, né, elas estão sempre juntas e tudo mais. E essa mulher, eu falei assim, gente, eu nunca imaginei que ela estava observando isso, porque ela é solteira, casada, mas não tem filho, e sabe assim, escolheu assim ter essa vida. E aí eu falei, quando ela falou depois, eu fiquei pensando, gente, olha o tamanho da nossa responsabilidade, né? As pessoas observando a gente o tempo todo. Imagina se a gente fica dando mau testemunho aí, que coisa horrorosa, né? Senhor Deus, isso não é só comigo, isso é com vocês também. Com certeza, aonde vocês vão, vocês também são observadas o tempo todo, e que a gente possa refletir Jesus, sabe? Que a gente possa refletir Jesus em todos os ambientes que a gente estiver, em todos. Porque senão, né? O que nós estamos fazendo aqui? Não é verdade? Que coisa, não tá chamando, Sassá? Esse Instagram, gente, acho que ele tá me sabotando, sabe? Não tem problema, não. Mas vamos orar pra gente ler o devocional de hoje. Eu acredito que o Senhor, mais uma vez, tem algo poderoso para nos entregar. Amém? Pai, muito obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada porque temos um entendimento, Deus, daquilo que não é para nós e daquilo que é para nós. E nesse feriado prolongado, Senhor, nós escolhemos estar com o Senhor. Nós escolhemos ir para a Tua casa te adorar. Nós escolhemos te adorar dentro da nossa casa. Nós escolhemos ler a Tua palavra. Nós escolhemos estar aqui ouvindo do Senhor. Porque sim, entendemos que realmente essa é a melhor parte. Nós não temos dúvida, Senhor, de que essa é a melhor parte. E obrigada por porque temos esse entendimento, Deus. Tem tantas pessoas cegas, Senhor. Tem tantas pessoas que parece que estão vendadas, Deus. Não nos deixe cair nessa cegueira em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, querendo receber mais uma vez a Tua porção para nós hoje. Só fala conosco, Espírito Santo, com liberdade, porque nós te ouvimos e nós amamos te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Ai, meninas, quão bom é nós termos entendimento das coisas do Senhor, sabe? Às vezes isso cai assim na rotina para nós, né? As coisas de Deus. Mas a gente não tem noção do privilégio que é isso, meninas. A gente conhecer Jesus, a gente poder escolher Ele com consciência, escolher Ele racionalmente, sabendo, entendeu? Não por emoção, não para ir na onda, não por nada, mas por saber exatamente quem Ele é. Glórias a Deus por isso. Mas hoje é dia 14 e o título do devocional de hoje é Bem-aventurados os puros de coração. Eu amo as bem-aventuranças e eu amo essa bem-aventurança, bem-aventurados puros de coração. E a sequência é porque esses verão a Deus. Que coisa linda, né? Está lá em Mateus 5:8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Glórias a Deus por isso. Oi, Val, tudo bem, meu amor? A nossa geração está se afundando num pântano de impureza. As novelas brasileiras fazem promoção da impureza.
Por todo lado, há uma imensa poluição visual e uma decadência moral monstruosa. Nós estamos vendo, principalmente agora nesse feriado, tá aqui, ó, escancarado na nossa cara. Chamamos luz de trevas e trevas de luz. Somos a geração da infidelidade conjugal. Meu Deus, até isso devocional tá fazendo certinho com o que a gente conversou agora há pouco. Eita! Do sexo no namoro, da prostituição legalizada, da falência da virtude, da degradação e banalização do sexo. Jesus diz que as pessoas felizes não são aquelas que bebem todas as taças dos prazeres do sexo ilícito, mas felizes são os puros de coração. A santidade é o mapa seguro que nos leva à felicidade. A felicidade verdadeira está em Deus. É na presença de Deus que há delícias perpetuamente. A felicidade não está na bebida, na riqueza, nas aventuras amorosas, nem mesmo na fama. A felicidade está na pureza de coração. Jesus é enfático. Os limpos de coração verão a Deus. A Bíblia diz ainda que sem santidade ninguém verá o Senhor. Em Hebreus 12:14. Você tem buscado a santidade? Você tem um coração puro e reto diante do Senhor? Esse é o caminho da verdadeira felicidade. Meu Deus, que devocional mais lindo, gente. Parece que ele vem selar tudo que a gente estava conversando aqui antes, né? As pessoas buscam felicidade, buscam prazer em tantas coisas, a maioria das pessoas, e não se atentam em buscar em Deus e naquilo que Ele espera de nós. O Senhor, Ele espera de nós uma vida de santidade. Meu Deus, Lari, o que é uma vida de santidade? Uma vida de santidade é uma vida separada para Ele. Então, quando nós escolhemos estar aqui e não estar lá no bloco de carnaval, nós escolhemos a santidade. Quando nós, mesmo adultas, as solteiras adultas que estão aqui, quando vocês escolhem levar uma vida santa sexualmente, você está escolhendo a santidade e você está próxima de Deus. Você está fazendo o que agrada a Ele. Ah, Hilari, você está falando para não se relacionar mais, não. Muito pelo contrário. Não. Eu estou falando que o fato de sermos adultas, eu não vou me colocar porque eu sou casada, mas já vou chegar no casamento também. O fato de ser mulher adulta, solteira ou separada, não te dá liberdade para viver uma vida livre, leve e solta. É fácil? Não é fácil. Mas a gente escolhe, não é verdade? Para nós casadas, olha, gente, é um assunto muito assim, né, particular, muito polêmico. Eu já li várias coisas a respeito. Às vezes, né, alguns pastores têm uma visão, outras outra. Mas assim, eu, Larissa, por mim, mesmo casada, e eu tô casada, será que é 18 ou 19? Ai, Marcinha, olha como ele te ama. Olha isso, Marcinha, que coisa mais linda, né? Ai. Que uma condição, é uma condição, isso mesmo, é isso. E para nós que somos casadas, meninas, isso é uma opinião minha. Se o que eu vou falar aqui vai de encontro ao seu coração, ok. Se você acha que é uma grande besteira, né? Olha só, tá na boca do povo esse assunto, né? Até para nós que somos casadas, gente, sabe, a gente tem que ter uma relação com o nosso marido, uma relação pura. Uma relação bonita, uma relação amorosa bonita, sabe? Um sexo bonito, não é essa coisa, não. Ai, tá tudo liberado porque nós somos casadas.
Larissa, eu não concordo com isso. Tem coisas que eu não faço e não vou fazer e não quero fazer. Porque no meu entendimento, Deus não se agrada disso. Entendeu? Sabe? Então, isso mesmo. Isso aí, Val. Exatamente isso. E o Senhor, Ele quer que a gente se relacione com o nosso marido, sim. Ele quer que a gente, muitas vezes, vou falar rasgado aqui, que muitas vezes a gente compareça com os nossos maridos, sim, mesmo sem estar querendo 100%, porque os homens, eles têm mais essa necessidade do que a maioria das mulheres. E muitas vezes nós temos que, nos esforçar um pouquinho mais, e isso com certeza não sou só eu que às vezes me esforço um pouquinho mais, acredito que a maioria, mas nós mulheres, atenção mulheres, nós temos que estar atentas se faz muito tempo que o nosso marido tá sem namoro ou não, viu? A gente não pode também ficar só no não quero. Não, a gente tem que cuidar dessa área do nosso marido também, porque isso está nele. Eles têm exatamente. É verdade, olha que lindo. Porque eles têm essa necessidade maior. Meninas, o que eu já aconselhei mulheres que assim, simplesmente, eu não quero, não sei o que. Eu falei, querida, eu não sei, mas não dá pra ficar tanto tempo sem namorar teu marido, porque exatamente isso, você vai abrir uma brecha gigantesca, porque tá no sangue deles. Mas também, gente, não precisa ser excessivo, Tem um equilíbrio, tem um ponto, existe um meio termo, Mas nós, mulheres, nós temos que estar antenada nisso, sabe? Porque às vezes os homens, eles conseguem, por exemplo, de conta que a gente tá passando por, muitas preocupações. A mulher, ela fica com aquela preocupação na cabeça. O homem não, parece que ele, fecha essa caixinha, daí abre a outra caixinha pra namorar, E ele esquece tudo aquilo. A gente não, a gente tá antenada. A gente tá antenada no barulho do filho, da filha. Se a porta tá trancada, se não tá. Ou não é, gente? Meu Deus do céu, hoje tô rasgando o verbo aqui. Acho que eu nunca fiquei falando assim, Mas os homens não. Mas nós temos que estar ligadas, gente. Sabe? Nós temos que estar antenadas. E sim, é verdade. É verdade. Eles não se desligam, a gente tem que estar antenada. E assim, gente, só que ainda assim, tem coisas que não dá. Tem coisas que não dá. Tem coisas que eu já coloquei aqui em casa, assim, bem claramente. Não, e acabou. Conversa. Entendeu? Mas a gente precisa estar antenada. Então, essa questão da santidade não é simplesmente, não vamos entender. Eu já desisti, tá, Sassá? De coração, de todo o meu coração. Eu já desisti de entender a cabeça deles. Eu já desisti. Porque, é outra cabeça, Senhor Jesus. Mas a questão da santidade, gente, ela é em todas as áreas, principalmente nessa. Mas em todas as áreas. E o primeiro exemplo que eu dei é em outra área, de nós escolhermos estar aqui do que no bloquinho de carnaval. Nós estamos nos separando, entendeu? Para quem já foi casada como eu, é muito difícil, mas o Senhor tem me honrado tanto. Marcinha, que coisa linda. Que coisa linda. É claro que é muito difícil. Mas na medida da tua dificuldade, você será honrada em nome de Jesus. Sabe, meninas, eu tive o privilégio de acompanhar alguns jovens da igreja em Curitiba, em que eu e o Rafa, a gente aconselhava eles, estavam com eles, abria a porta da nossa casa para eles. Boa noite, querida. Quando eles ainda eram solteiros, e daí começaram a namorar. Também tem isso, tá, Roberta? Eu não entendi mesmo, é verdade.
Aí eles começaram a namorar e avançou pro noivado e casaram. E foram namoros santos, namoros onde eles saíam, eles trocaram aliança, eles davam um beijinho, eles davam um abraço. Até acho que davam uns, né, umas pegadas mais fortes. Mas hoje eu tô que tô, né, gente? Senhor Jesus! O que vai acontecer quando acabar esse devocional hoje? Ai, meu Deus do céu. Ai, olha isso, Val. E a gente acompanhando tudo, mas eles escolheram não fazer sexo antes do casamento, né? E tem algumas famílias e algumas pessoas que pensam assim: ai, mas vocês estão rindo, né? Eita glória! Hoje o Rafa vai falar: devocional foi bom demais. O que aconteceu? O Espírito Santo desceu com fogo. E algumas famílias, algumas pessoas pensam assim: ai, gente, mas precisa conhecer antes, vai que não gosta, né? E eu ouvi tanto isso que às vezes eu ficava assim: será? Mas acompanhando esses jovens, gente, acontece algo celestial tão maravilhoso, que a vida amorosa deles é linda depois do casamento, sabe? É a coisa mais linda de ver. Isso mesmo. Se, por exemplo, eu tenho 3 meninas, mulheres. Se isso vai acontecer com as minhas filhas, eu sinceramente não sei. Eu ensino, eu mostro, eu dou exemplo, mas eu não sei. Eu gostaria muito que elas casassem puras, sabe? Eu gostaria. Mas, né, vamos ver o que o Senhor tem. O que eu sei é que eu acompanhei jovens e que eu vi que sim, o Senhor abençoa. Viu, Marcinha? O Senhor abençoa e Ele abençoará, em nome de Jesus, a sua escolha de se santificar. Viu? Então, meninas, isso é em todas as áreas. Então, se eu e você quisermos ver Deus, nós precisamos buscar a santidade diariamente. Nessa parte sexual, na parte das nossas escolhas, das nossas reações, que nós tanto falamos aqui, viu? Nós temos que buscar ser santas. Ser santa não é ser perfeita. Não. Ser santa é procurar ser separada. Separada deste mundo, separada do mal, separada do pecado. Né? Sim, com certeza. Então, minha querida, você não aceita tudo. Você não é obrigada a tudo. Viu? Aquilo que o seu coração te sinalizar que não é legal, você não faz e explica. Certo? Tá bom? E temos que estar atentas. Mas eu quero ler esse versículo, né? A gente foi engatando o primeiro aqui e eu nem li o versículo. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus, capítulo 5. Mas a grande verdade, gente, vou ler e já falo, só um pouquinho. Mateus está lá no Novo Testamento, é o primeiro livro da Bíblia. E eu abri aqui ó, em Mateus 7, vou voltar um pouquinho. Mateus 5 e versículo 8. Diz assim. Ai, que lindo. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E eu circulei o puros de coração e escrevi: ser parecida com Deus. Que a gente possa buscar ser parecida com Deus, viu? Sempre. A grande verdade, meninas, é que muitas vezes esse assunto é muito pouco falado no nosso meio cristão. Agora já está um pouco mais, mas ainda é bem pouco falado essa questão de sexo, de se envolver, de não se envolver, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, né? A gente até deveria falar mais, porque nós somos mulheres, né? Mas eu resolvo para mim essa situação, é que eu sou muito prática, né? Eu resolvo de uma forma bem prática. É aquele esquema que eu falo com vocês.
eu procuro pensar assim, se Jesus estivesse aqui mesmo numa cena dessa, né? É lógico que, né, gente, não... Mas assim, eu penso, será que... Porque assim, o Senhor, Jesus, ele é a favor do amor, da relação, do namoro, né? Porque nós não temos que multiplicar. Como que nós vamos multiplicar? O Espírito Santo vai sair descendo aí, né? Igual fez com Maria? Não. Então, né? O sexo é uma coisa abençoada por Deus quando feito da forma correta. Exatamente, é isso mesmo. Sabe? Então quando eu fui assim, igual eu falei pra vocês, eu comprei livros sobre isso, até mesmo pra, né, quando chegar a hora das minhas filhas, né, começarem, né, eu precisar explicar como é isso para uma mulher cristã, eu ter mais embasamento, mais bagagem, mais tudo, né? E para resumir, eu tirei para mim, é verdade, que é assim, gente, eu pergunto pro Senhor se tudo bem, sabe? Até para isso, e Ele vai te dizer. Só que tem coisas que você já sabe que não é tudo bem. Você nem precisa perguntar. Você já sabe que não é tudo bem. Aí, Sassá, tamo na reta, na linha, é isso mesmo. Mas, Lari, até sobre isso, também, principalmente sobre isso. Gente, até no dia que eu não quero comparecer. Sabe aquele dia que você não quer? Eu falo, ai, Jesus, tá tudo bem eu ficar quietinha hoje? E se ele falar que tá tudo bem, eu sei que ele vai acalmar o coração do Rafa. Entendeu? Eu sei que ele vai dar uma acalmadinha no coração do Rafa e daí eu até descanso em paz. Mas já teve vezes de eu falar assim, e ele, não tá tudo bem. Daí a gente, né? Faz alguma coisa, porque, né? Temos que reagir. Bota o crop de reage. Ai, meu Deus do céu. Mas gente. Então, de uma forma prática para você, se você tem alguma dúvida sobre isso, lógico, você pode me perguntar, pode perguntar para as meninas do núcleo, mas às vezes você vai ter vergonha, você não quer perguntar. Pergunta para o Senhor, Ele vai te falar, viu? Ele vai te falar, Ele vai te trazer um sentimento, algo que você vai ter certeza, né? E pergunta para Ele. Teve coisas que Ele falou claramente para mim. Isso não, e pronto, isso não, acabou a conversa, entende? Eu tava desconfortável, não queria, enfim. Mas é isso. E a gente precisa entender que se santificar é se separar, é ser parecida com Ele, sabe? É um relacionamento de amor, onde existe a bênção de Deus naquilo, aonde, né, o que é permitido ali está de acordo com o Senhor Jesus. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso, né? Eu sei que quando a gente tá fazendo a leitura da Bíblia com as meninas, né? Olha, sério? Olha, eu vou até procurar ela no Instagram, começar a seguir ela. Porque é importante, gente. Sabe assim? A gente fica querendo não falar. Gente, então daí não teria o livro de Cantares na Bíblia, né? Porque quando eu tô fazendo a leitura com as meninas, meu Deus do céu, o livro de Cantares, né? Ai, mas eu levo daí pro lado da brincadeira, a gente se diverte. Mas é sim uma coisa que é abençoada por Deus, né? E nós precisamos santificar. Então, gente, é muito simples. Queremos ver Deus? Precisamos nos separar, precisamos ser parecidas com Ele. Senão, não veremos a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, esses verão a Deus. E sem santidade, tá lá em Hebreus, né? Que tá no nosso devocional. Cadê aqui? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Como, né? Nós precisamos entender que Ele é santo, santo, santo.
Se a gente não buscar a santidade, não vai ter como. Não vai ter como. Então, que a gente... se a gente tem ainda algum tabu disso, alguma coisa, não tenha, viu? Não tenha. Tire essa vergonha, esse negócio, e pergunta, e busque informação, e leia, e faça, sabe, gente? Porque não dá. A gente precisa ter argumento, a gente precisa ter as coisas, entendimento das coisas. Meninas, meu filho casou com a primeira namorada, usei uma frase: filho, quando você pensar em fazer algo errado, pense se você gostaria que fizesse com a sua irmã. Olha, ai, obrigada pela dica, Marcinha, porque, né, mãe de menino, eu não penso nisso, né, a minha fala para as meninas, né, para a Rani, é assim: filha, quando você vê que você está começando a, né, se interessar por algum menino e tal, olha o comportamento, as atitudes dele, né, e quando as coisas começarem a afinar, observa como ele trata a mãe, como ele trata irmãos, familiares, né, é assim. Mas de menino, olha que linda, olha que lindo, e com certeza fez ele pensar e refletir, e ele se tornou um grande homem, né, um homem muito honrado, né, Marcinha, graças a Deus por isso. Não é muito fácil, né, meninas, no mundo. Ah, que lindo. Fala várias vezes, tá, Roberta? Muitas vezes. É muito difícil no mundo onde tudo é muito permissivo, onde tudo pode, onde quem busca santidade é um ET nessa terra, né? Mas não tem problema. Isso. Não tem problema, né? A gente vai na contramão mesmo, porque nós escolhemos nos separar. Senhor, né? Eu tenho sentido assim no meu coração que a Rani tem ficado com uma vontade de namorar. A Rani é aquela que quer casar cedo, né? E eu tenho orado a Deus e falado: Deus, por favor. E ela fala assim pra mim: mas mamãe, como que eu vou achar alguém se eu não saio? Se não sei o que. Eu falei: filha, vai aparecer a calma, né? E eu tenho orado, o nosso papel de mãe também é orar. Eu oro pelo marido delas, você já ore pela esposa do teu filho, viu? Para que Deus coloque pessoas certas no caminho dos nossos filhos. Porque hoje mesmo, né, de manhã, eu gosto muito quando assim é véspera de feriado, é o fim de semana, eu acordo, aí a gente toma um café e a gente assiste um episódio de alguma série que a gente tá vendo, né? E a gente estava assistindo uma série de advogados, eu e a Rania. Não tô me lembrando o nome agora. E daí, gente, tá aparecendo tão mais constantemente. Ai, que lindo! Em nome de Jesus. Ela falava muito mais isso, né? Hoje ela não fala tanto, mas ela sabe que ela vai ser achada em nome de Jesus. Na igreja, olha aí, né? Amém. Amém. E a gente estava assistindo, gente, e como a mídia, ela é ardilosa. A mídia é uma coisa assim, gente, porque observem como que em cada segmento, assim, como é que fala, gente? Como que se diz assim? Igual, por exemplo, a gente estava assistindo nós estamos assistindo uma série de advogado que não tem nada demais. São casos que precisam ser resolvidos e tudo mais. E ali, gente, tá começando a entrar, assim, agora nesses capítulos, mulher com mulher, de forma tão natural, tão normal, sabe? Dali a pouco é homem que gosta de homem, porque a mídia daí já vem colocando isso. E daí coloca ali naquela outra série ali que, né, você acha que ele jamais vai aparecer alguma coisa nesse sentido, coloca lá também. Aí daqui a pouco tá numa propaganda, que eu tô com uma raiva dessa propaganda. Ai, Deus que me perdoe, ficar quieta, senão vai.
Ela vai polemizar demais, sabe? É numa propaganda que coloca um homem, né, feminino, fazendo coisas femininas demais e tudo mais. E assim a mídia vai tentando normatizar as coisas e trazer as coisas sutilmente, como que se fossem normais. A Raíssa tá no 9º ano, são crianças de 13, 14 anos e já tem menina na sala dela que já fala que é bi e tem menino que já fala que é gay. Aí, ó, isso mesmo, fica em cima, sabe? E assim, num colégio católico. Num colégio católico. Isso mesmo. E vai soltando, porque daí daqui a pouco a gente vê na rua e a gente nem se choca tanto, sabe? E nas minhas orações, quando eu tô orando junto com as meninas, eu oro intencionalmente mesmo e eu falo que as minhas filhas não se conformem com esse mundo, que elas não achem normal aquilo que é anormal, que elas não achem que tá tudo bem aquilo que não tá nada bem, em nome de Jesus, porque, gente, as informações contrárias são demais da conta, e só vai piorar e vai chegar uma hora que não vai ter pra onde correr mesmo. Vai ser até dentro das igrejas. Dentro das igrejas é bom, dentro das igrejas. Vai ser até dentro das igrejas. Vocês vão ver, escuta o que eu tô falando. Daqui a alguns anos, até dentro das igrejas nós vamos ver isso. E tô falando não tô falando de igreja que já é assumida dessa forma, tá? De igreja mesmo. Tá vendo? E a gente não pode começar a achar que é normal. Não é normal. Não é Deus é amor, mas ele não aceita todo tipo de amor, não. Senão, né, o homem bomba, ele mata em nome do amor. Amor a lá, né? O outro ali mata em nome do amor. Então Deus é amor. Não, né, gente? Mas a mídia, o negócio é ardilosa. Nós não podemos ficar impedindo também, né? Nossos filhos e até nós mesmas de vermos as coisas, de acessar as coisas, porque não adianta, não é assim. Mas nós precisamos estar ali orando, intercedendo e trazendo a verdade todos os dias, porque olha, gente, quando eu vi, foi hoje de manhã, quando eu vi assim, né, do nada, gente, ali 2 mulheres conversando, eu já ficou com o controle na mão, né? Eu já ficou com o controle na mão, porque daí elas começaram a falar, nossa, que papo estranho, tô conversando tão perto essas mulheres. E daí a Hannah já começa a rir, né? E daí tem horas, gente, gente, ser velha é uma coisa, né? Aí tem horas que daí, por exemplo, eu queria passar, elas não chegaram a dar beijo, nada. Mas ali ficaram naquele coisa assim de flertando. Aí eu queria passar, gente. Às vezes eu fico tão nervosa pra querer passar que eu não passo, gente. Daí eu mudo, eu volto. Aí eu vou lá pro início da Netflix e eu não passei. E a Rani dá risada de mim. Ela fala, mamãe, calma, é só passar, sabe? E eu ensino as meninas a se protegerem. Por exemplo, igual a Rayane. O que eu falo pra ela? Não, se vocês veem a cena, vocês se matam de rir de mim. Eu fico tão nervosa pra passar o negócio logo. Ai, Jesus. Igual a Rayane, eu já ensino a se proteger. As mais velhas já sabem, mas a Rayane fala assim, filha, você vai provavelmente... Eu falo, provavelmente você vai ver coisas e vai ouvir coisas que você não quer. Então, quando você começar... E você vê que por exemplo, você tá vendo alguma coisa, você vai ver que tá começando a aparecer uma coisa errada, você tampa o seu olho, você se protege. Tá começando a ouvir coisa errada, você tampa o teu ouvido, você se protege. Às vezes na escola, às vezes a prof vai pôr alguma coisa e que não é legal pra você, você abaixa a sua cabeça e você fecha o olho, você tampa o seu ouvido. Isso é proteção, você se protege, você guarda a sua mente em nome de Jesus. E ela faz, tá? Não pense que não, ela faz. Ela faz porque eu já vi.
Então a gente tem que falar, a gente tem que instruir, boa noite, a gente tem que alinhar e a gente tem que ser incansável. A própria palavra fala isso, né? Ao deitar, tem que inculcar a palavra e as coisas, os valores de Deus, ao deitar, ao levantar, ao dormir, ao caminhar, a tempo e afora de tempo. Em nome de Jesus. Porque eu quero ver Deus, eu quero que os meus vejam Deus, eu quero que vocês vejam Deus. Então a gente precisa trazer essas verdades para que a gente saiba lidar com isso e nos separarmos diariamente, né? E que a gente não ache aquilo que é errado, a gente ache normal. Isa, com 13 anos, foi chamada para ser namorada. Viu só? Viu só? Minha filha, é desse jeito. Ano passado eu tive que chamar uma mãe, não sei se eu comentei com vocês, tive que chamar uma mãe da sala da Rayana, tinha um menino lá, que era te amo, não sei o que, te ame, não sei das quantas, com 7 anos. Tive que chamar, gente. Falei, olha, tá tendo esse assunto aqui em casa, como é que tá aí? Porque eu não ensino isso, não concordo com isso e tudo mais. E daí ela falou assim, não, também não concordo, só sei que deu jeito e parou esses papos. A gente tem que estar antenado, orientando, porque certo, errado é errado. O que não está nos valores do Senhor, não está nos valores do Senhor, e o mundo pode estar mostrando para nós constantemente que é normal, que tá tudo bem. A gente já sabe que nós vamos andar na contramão do mundo, né? E andar na contramão do mundo não é impondo nada, não é desrespeitando nada, não é condenando ninguém, né? É amando, porque Deus é amor, como a gente falou, mas amar não é concordar, né? Amar é eu não concordo com isso que você está fazendo, mas ainda assim eu te respeito e eu te amo, né? E gostaria também de ser respeitada, que você me respeitasse, que a minha posição de não concordar com isso ou com aquilo, né? Então, a gente precisa ter essas coisas, o que nós aprendemos dos valores de Deus, das coisas de Deus, em prática diariamente. Porque senão, gente, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, Ele vai falar para nós que a gente é hipócrita e fariseu. Porque, né, os fariseus, eles eram assim. Eles conheciam perfeitamente a letra. Eles sabiam toda a letra, que é a palavra de Deus. Eles ficavam na frente da sinagoga, falando alto, as orações, e batendo no peito, mas sem viver em prática. E Jesus chega e fala, fariseu, nossa, nós assistimos aquele episódio onde Jesus vira a mesa, gente do templo, e ele raça de víboras, né? Apesar de conhecer a letra, conhecer toda a letra da Bíblia, né? A gente precisa colocar em prática e saber colocar em prática, porque o evangelho tá sendo muito perdido, porque nós que talvez a gente tenha um conhecimento um pouquinho maior, né, do que aquele que está no mundo, das coisas de Deus, aí a gente chega de forma errada na pessoa. A gente chega condenando, a gente chega lançando versículo na cara da pessoa, a gente chega lançando ela pro inferno. Essa que é a verdade. Então as pessoas daí, o que elas fazem? Elas acabam espantando as pessoas de conhecer Jesus verdadeiramente. O único que tem poder para condenar e para julgar é Jesus. Você não tem esse poder, não. A gente tem, sim, escolha, né? Eu acho isso certo, eu acho isso errado e tudo mais. Mas julgar e condenar não é para mim e para você. Não é verdade? Só que as pessoas, né? Eu vou pôr nós, evangélicos e cristãos, às vezes a gente aborda as coisas de Deus de forma tão errada, e ao invés de a gente atrair as pessoas para conhecer mais Jesus, a gente acaba espantando. As pessoas falam, meu Deus, esse tipo de Jesus aí eu não quero não, eu tô fora.
né? Então, além de viver a palavra de Deus diariamente, andando na verdade, falando a verdade, nos santificando, nos separando, escolhendo o que é certo, sempre ao invés do que é errado, ainda mais nós temos que saber colocar as palavras, principalmente com aqueles que não têm tanto conhecimento das coisas de Deus. Não é verdade? A própria Bíblia fala... Gente, hoje eu tô com português, a própria Bíblia, né? Hoje eu tô com meu português que tá uma bênção. Mas a própria Bíblia fala, né? Jesus fala na palavra: ai daquele que fizer o meu pequenino tropeçar. Ai de nós que talvez nos achamos superiores, fazer o outro tropeçar com imposição, com condenação e tudo mais. Não é verdade? Então, a gente só vai conseguir, gente, com o Espírito Santo, porque sem ele a gente coloca os pés pelas mãos e a gente vai fazer besteira, tá? E voltando lá no que a gente estava no tema do devocional, meninas, vamos estar atentas, nós casadas, nós vamos estar atentas se nós estamos, né, bem bonitinha com os nossos maridos, se nós estamos comparecendo, está bem bacaninha, pra gente não abrir brecha, porque não adianta, viu, gente? Todos os homens são assim, eles são fogo, então a gente tem que fazer a nossa parte e sempre lembra, né, de até neste momento precisa ser um momento santo, tá bom, gente? Senhor Jesus, né? Aí a gente vai ver, né? Agora eu quero ver como que vai acabar esse devocional de hoje. Se os maridos começarem a me amar, alguns já me amam, né? Agora, se os maridos daqui pra frente do devocional de hoje começar a me amar mais, né, e tudo ao Mulheres do Alto, eu vou entender o que aconteceu depois do devocional de hoje, hein? Ai, meu Deus do céu. Mas olha que a gente precisava falar um pouquinho mais sobre isso, porque a gente fica, né, achando que ai, não, gente, não. Nós somos cristãs, mas nós também temos uma vida, né? Nós também temos uma vida, nós também namoramos, nós também damos beijo, nós também, né? É verdade. Eu tava falando pra vocês que os casais de jovens que a gente aconselha, teve um casal, gente, que olha o que a gente precisou fazer. E vocês vão me dizer se estava errado. Teve um casal que daí a gente acompanhou eles, né? Eles se conheceram, tal, não sei o que, parará. E daqui a pouco, né? Ai, vamos começar a orar, vamos começar a namorar, tudo bonitinho. E daí a menina, a mulher, né? Ela tava incomodada porque, né? Sei lá, ela tava achando que o rapaz não ia querer evoluir pro noivado e tudo mais. Fogo estranho. E teve um dia que daí ela foi em casa sozinha, e a gente falou assim, e eu falei, gente, o Espírito Santo, ele veio assim de uma forma em mim, eu falei, Jesus do céu, só com ele, mas eu falei assim, vem cá, tá, eu sei que vocês escolheram fazer um namoro santo e tudo mais, mas assim, as coisas já ficaram meio quentes entre vocês, porque isso também é importante, né, não tem problema dar uns arrocha. Ai, gente, olha só, entendeu? Porque eles já estavam evoluindo pro noivado. Porque assim, né? Também, né, gente? Então, assim, sabe? E ali, gente, foi um divisor de águas pra ela que você não tem noção. E dali, ela, nossa, né? E dali eles viram que precisamos noivar logo e casar, e são lindos, maravilhosos, já vieram aqui em casa algumas vezes, e a gente acompanha eles, e daqui a pouco, se Deus quiser, vão ter filhos, e é uma bênção. Eu olho pra eles e falo, meu Deus do céu, coisa linda que é, né? Mas ali atrás a gente precisou ter uma conversa, sim, entendeu? Tipo, olha, né? Então, e é isso,
Não adianta, a nossa vida é uma vida prática, normal, nós somos seres humanos normais, nós não somos angelicais, não somos anjos aqui na Terra, né? Que os anjos, eles não se relacionam. Não, a gente é sangue, a gente tem hormônios dentro de nós e os homens também, né? E a gente precisa entender e respeitar isso e agir com sabedoria, não é verdade? Não adianta, né? É como a Sassá disse, a gente nunca vai conseguir entender a mente do homem. E já desistimos de entender, então a gente já sabe qual, né? O nosso papel, a nossa parte, você fica ligadinho ali, se já tem muitos dias que você não compareceu, se não tá, ponto, tá, né? Se precisar um dia dar uma esforçadinha, se esforça um pouquinho mais, não tem problema nenhum. Não é pecado isso, não é errado isso, não tem nada de mal nisso, viu? E pode ter certeza que até o Senhor vai se agradar. Nossa, Lari, sim, gente, eu não tenho... Não tem, gente, as coisas têm que ser faladas e é assim mesmo, porque tem muitos casais que começam assim o distanciamento, daqui a pouco tão frios, daqui a pouco tão só amigos, daqui a pouco estoura a bomba que se separaram, porque, entendeu? Foi perdendo essa intimidade, esse negócio, né, que faz parte, viu? Mas ainda assim, com santidade, com respeito, né? Em nome de Jesus. Mas agora nós vamos orar para encerrar, que já são meia-noite, gente. Meu Deus, né? Se deixar, a gente vai ficar aqui. Eu só sei que, olha, hoje foi o devocional. Vamos ver como que vai ser. Segunda-feira eu comento com vocês, né? Como é que foi? Comento nada, sai fora, isso daí é minha intimidade. Oh, Senhor Jesus. Mas vamos orar então pra gente encerrar? Então vamos. Pai, muito obrigada pelo devocional de hoje. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom sempre. E obrigada por essas mulheres que escolheram estar aqui, Senhor. Ouvir a Tua palavra e a Tua direção. Obrigada, Senhor. Nós queremos entregar essa semana que vai começar nas Tuas mãos, pedindo a Sua direção, pedindo o Seu discernimento, pedindo que o Senhor nos ajude, Senhor, em tudo que nós fizermos. Nós já Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, essa semana vai começar para nós, mas para o Senhor ela já é. Então nós já Te agradecemos pelas portas que vão se abrir, pelas portas que vão se fechar, porque o Senhor sabe de todas as coisas, pelas conexões que o Senhor vai permitir fazer, pelas respostas de oração que vamos receber, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda a sermos santas, sermos separadas, sermos parecidas com o Senhor a cada dia, muito mais pelas nossas atitudes do que pelo nosso falar. E quando nós precisarmos falar, que o nosso falar seja cheio da sua unção, para que as pessoas se aproximem de Ti e não que a gente seja aquela que afasta as pessoas do Senhor. Em nome de Jesus. Que a gente enxergue as pessoas, seja quem for, com os seus olhos de amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém. A palavra da semana para nós é: observe as suas reações. Na verdade é uma frase, como a Sassá disse, né? Esse ano estamos cheios de frases. Observe as suas reações. Viu? Eu vou observar daqui e você observa daí. Ai, eu também senti saudade, viu, Tati? Glória a Deus por isso. Como eu falei pra vocês, eu já vim pronta pra estar aqui, eu e talvez mais 3 ou 4 mulheres, que eu falei, hoje ninguém vai estar, mas glória a Deus por cada uma, vai ficar gravado aqui, depois aquelas vão assistir, eu fico bem feliz que depois várias vêm ouvir o devocional e é tão importante para estar alinhada, né? Em nome de Jesus. Segunda-feira a gente vai ter o devocional normal, gente, feriado, mas devocional segunda, terça e quarta, lá no Instagram, no nosso WhatsApp, por áudios. Se tem alguma mulher aqui que está nos... Gente, o meu português hoje! Se
tem uma mulher aqui que está nos ouvindo e não está em nenhum dos nossos grupos de WhatsApp para receber os nossos devocionais diários, são grupos fechados, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, não tem nada. Tudo que você vai receber diariamente, de segunda a sexta, são áudios de devocionais que eu faço, né? Então, são devocionais que eu faço já há muitos anos eu faço, então agora a gente compartilha. Eu leio e trago o que o Senhor trouxe para nós, né? Para o dia. Então, você vai ouvir todos os dias, ter essa oportunidade de receber um pão do céu todos os dias, né? Eu acredito que aqui na bio do Instagram do Mulheres do Alto tem o link para ir pro WhatsApp, enfim. Se não, você me procura e eu te mando o link, porque olha, as que estão aqui velhas já sabem, mas você que tá chegando, minha querida, eu nas redes sociais ainda preciso nadar bastante, tá bom? Mas glórias a Deus por isso. Amém? Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Nós nos vemos amanhã. Lembre de ir pra igreja, tá? Adorar o Senhor, entregar lá algumas horas do teu dia para Ele. E nos vemos na segunda, se Deus quiser, tá? Um beijo. Fica com Deus. Até segunda, se Deus quiser. Beijo. Tchau. Tchau, meninas.